Olá pessoal, vamos dar início a essa aula sobre gamificação na educação e a gente vai agora definir o que é gamificação, né? Então, o primeiro ponto importante é que esse termo ele foi primeiramente utilizado em 2002 por Nick Pilling, que para indicar uma atividade de consultoria, né? Que era o quê? Tornar qualquer dispositivo eletrônico num jogo, né? Então, ele tem esse sistema aqui, Conundra, está disponível nesse link, você pode acessar. E foi aqui que pela primeira vez ele passou essa definição do termo gamificação, né? Ou seja, trouxe aqui Conundra como uma consultoria especializada em gamificação, sendo gamificação como tornar qualquer dispositivo eletrônico num jogo. Então, 2002 é o ano considerado como um divisor de águas, né, digamos assim, para onde a primeira utilização do termo gamificação ocorreu. É, Entretanto, a adoção de fato de gamificação só ocorreu a partir de 2010, né? Então, se você pegar no Google Trends, em 2010 praticamente era inexpressivo o uso de gamificação, e aí você começa a ter um crescimento na área para depois ter uma estabilidade, né? Uma estabilização no uso do termo gamificação e na busca, né? Em páginas web. E aí você vê que há uma estabilidade por cima, né? Então há um crescimento durante 3 anos e depois estabiliza ao longo dos últimos 5 anos. E aí, quando é que ocorreu de fato essa mudança para haver uma busca maior por esse termo? Foi quando empresas como Foursquare, Starbucks e Nike, entre outras várias empresas, começaram a usar esse termo, né, para se referir aos sistemas de recompensa e fidelidade de clientes. Então, aqui no Brasil, a gente vai ver vários sistemas como esse. Então, por exemplo, eu suponho que todos vocês devem ter alguma participação em sistemas de milhagem de alguma companhia aérea, né? Tem o Smiles, tem o Múltiplos, Star Alliance, então eu suponho que vocês devam conhecer esses sistemas. Então é basicamente um sistema gamificado, que faz uso do conceito de milhas, de pontos, para no fim das contas dar algum tipo de recompensa, desconto em compra de produtos, aquisição de passagens, troca de pontos por outros produtos e tal. Então, basicamente, tem toda uma pletora de aplicações e de empresas fazendo uso da gamificação nas suas práticas comerciais. E então, após isso, você tem esse termo, né, gamificação, sido adotado por pesquisadores, profissionais e entusiastas em jogos, basicamente para se referir a quê, né? Atividade de tornar alguma coisa mais parecida com um jogo. Então, se você pegar o Kevin Warbeck, que ele inclusive tem um livro sobre gamificação e um curso no Coursera sobre gamificação que vocês podem acessar, que ele dá essa definição, né? Basicamente, gamificação como atividade de tornar alguma coisa mais parecida com um jogo. E aí uma definição que é mais utilizada, que é desse artigo, esse artigo tem mais de 4.000 citações, que é do Sebastian de Terden, que nesse artigo que ele define, né? From Game Design Elements to Gamefulness. Então, é a definição que ele dá em gamificação. A gente vai entender o que é que seria esse Game Design Elements e esse Gamefulness que ele fala nesse título. Mas esse artigo ele está disponível para download. Recomendo bastante que vocês acessem e leiam esse artigo. E aí, gamificação é ter o quê? É o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são de jogos. Então, nessa definição, você já vê uma diferenciação nítida entre o que é gamificação e o que são games, né? Há uma diferença. Enquanto gamificação ele vai usar os elementos de design de jogos
em um contexto que não é de jogo. Então, basicamente vai herdar o que já tem na própria caracterização de um jogo, né? E aí os precursores da gamificação e da ideia, né, do design de jogos em contextos de não jogos não é nova, né? Então essa ideia de que você vai pegar os elementos de jogos e usar em não jogos, ele já remonta na década de 1980, com Malone, com heurísticas de design de interface a partir de videogames, né? Então vem mais da área de IHC, onde você consegue fazer uso de conceitos, né, de videogames, e isso daí o quê? Para pensar as heurísticas de design de interfaces, né? E também nessa mesma época, Carey Thomas, que é o design de videogames de aventuras textuais para tornar as atividades rotineiras do trabalho mais interessantes. Então, você já tem essa ideia do uso de design de games em contextos que não são de jogos desde a década de 70 para a década de 80, não é? Apesar de você ter a definição de gamificação mais recentemente, a concepção, a essência que você tem por trás de gamificação já estava presente antes disso. Então, o que difere basicamente gamificação com outras práticas de uso de games é o quê? Você ter o uso de elementos de design de jogos. Então, esse é o ponto chave, né? Gamificação, ele traz essa caracterização fundamental. Pensou em gamificação, inicialmente, até aqui no curso, você vai pensar em elementos de design de jogos aplicado em contextos que não são jogos. Então, basicamente, entender gamificação é entender isso, aplicar esses elementos que vêm dos jogos em um contexto que não é de jogo. E aí a gente vai trazer aqui uma das teorias, né, que é o Homo Ludens, que é o jogo como elemento da cultura, né? Então, jogar o que o Huizinga traz, né? Jogar é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de espaço-tempo, né? E que tem o quê? Regras livremente consentidas, sejam essas regras explícitas ou não, a gente vai ver isso, e absolutamente obrigatórias, não é? E aí essas regras dotadas de um fim em si mesmo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um jogo, ele tem regras claras. Então, enquanto gamificação a gente entende que é o uso de elementos de design de jogos, ok. Mas para entender gamificação você tem que entender o que é um jogo. E o jogo é o quê? Você ter uma atividade ou ocupação que tem um conjunto de regras bem definidas e que ela tem um fim em si, certo? E aí, normalmente você vai ter essa atividade acompanhada de um sentimento de tensão e alegria e de forma consciente, não é? De ser diferente da vida cotidiana. Então, basicamente, o que é que você tem, segundo Huizinga e na concepção de Homo Ludens, o que é que seria um jogo, né? Jogo é uma atividade que tem um conjunto de regras bem definidas, que vem acompanhado de um sentimento de tensão, né, de estresse e alegria ao mesmo tempo, e que é diferente da vida cotidiana. Então essa é uma definição clássica de jogo, segundo Huizinga, né? E aí um ponto fundamental é jogar e brincar, não é? Você tem uma diferenciação entre esses dois conceitos. Jogar, como já definido, né, está relacionado ao conceito de ludos, e tem uma estrutura de regras bem definidas e uma de direção e metas esperadas, né? Então você tem um fim em si. Já o brincar não, o brincar ele tem uma forma mais livre e improvisada e até tumultuada de recombinação de comportamentos e propósitos. Então, o jogar não necessariamente vai ter um conjunto de regras claramente definidas. Então, você tem essa diferenciação, Enquanto o brincar, a tradução vem de play, o jogar é de game. É por isso que você tem gamification e não playification, né?
E aí, você, claro, pode ter uma brincadeira como pega-pega e tornar essa brincadeira num jogo. Isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, você colocar jogadores para estabelecendo regras sobre aquele pega-pega, né? Então, agora, cada vez que um pega o outro, isso vai contar pontos e aí isso vai estabelecer um jogo onde ganha quem chega, por exemplo, a um número de 10 pontos, né? E aí você pode tornar esse jogo colaborativo, você pode tornar esse jogo colaborativo e competitivo ao mesmo tempo, e aí vai depender muito de como você quer estabelecer essas regras. Falando um pouquinho da cultura de ludificação, né? Desenvolver jogo e gamificação ele está associado com fazer com que uma atividade se torne lúdica, né? Se torne um ludus. Lembrando que ludo está relacionado a gaming, né? A jogar. Então você tem de um lado o playification, que é um design baseado no brincar, no brinquedo, que vai mais para buscar paideia, enquanto você tem o gamification, que é um design baseado nos jogos, né? Que é o gameful design, né? E aí você vai para o caminho do ludus, né? Então você pode desenvolver uma proposta de gamificação que isso vai estar associado e vai se tornar uma ludificação, né?